Você já teve a sensação de sentir demais e nem sempre conseguir explicar direito o que está sentindo? Como se alguma coisa tocasse você mais fundo do que toca as outras pessoas? Como se o ambiente entrasse em você? Como se as emoções das pessoas grudassem em você? Como se às vezes você precisasse sumir um pouco só para conseguir voltar para si mesmo. Tem gente com sol em peixes que cresce ouvindo que é sensível demais, que é sonhador demais, distraído demais, mole demais. Mas na verdade, por trás disso, existe uma estrutura interna muito mais complexa do que parece. Se você ficar até o final desse vídeo, eu quero te ajudar a entender de vez o que esse sol em peixes mostra sobre a sua forma de existir, de sentir, de se proteger, de amar e também de se perder um pouco no meio do caminho. Oi, meu nome é Denise, eu sou astróloga e hipnoterapeuta e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, ressignificação de crenças e desenvolvimento pessoal na prática. E hoje eu quero te explicar o sol em peixes de um jeito humano, claro e profundo, sem complicação desnecessária. Quando a gente olha para o sol no mapa natal, a gente está olhando para um ponto central da personalidade. O sol fala daquilo que dá sentido de identidade, de direção e de vitalidade. Ele mostra como a pessoa vai construindo a própria consciência de quem é e o que faz ela se sentir viva, o que precisa estar de pé dentro dela para que ela consiga caminhar com mais força, mais coerência e mais verdade. O sol não é o humor do dia, não é um detalhe passageiro, não é aquela reação imediata. O sol é uma espécie de eixo interno, é como se fosse o centro da sua presença. Então quando esse centro está em peixes, a identidade da pessoa não se organiza primeiro pela lógica dura, nem pela necessidade de controlar tudo, nem pela busca de rigidez. Ela se organiza por sensibilidade, percepção, imaginação, fusão, empatia, pressentimento e abertura para aquilo que não cabe facilmente em palavras. Peixes é um arquétipo muito mal compreendido, porque muita gente reduz esse signo à fragilidade, à ilusão, à fuga. Mas peixes não é só isso. Peixes é um signo de água, mutável, e isso já conta muita coisa. Nós estamos falando de uma energia que sente profundamente e que não sente de forma fixa, parada, fechada. Ela sente se misturando, captando, absorvendo, atravessando fronteiras. Enquanto outros signos delimitam melhor o que é eu e o que é o outro, peixes muitas vezes nasce com essa membrana mais fininha. É como se a pessoa viesse ao mundo com antenas emocionais mais abertas. Ela percebe o clima, a intenção, a ausência, sutileza, contradição. Muitas vezes percebe antes de entender, sente antes de nomear. E se não aprender a lidar com isso, vive confusa, cansada, achando que tem alguma coisa errada com ela, quando na verdade existe ali uma sensibilidade muito grande sem um filtro suficiente. O arquétipo de peixes tem relação com o oceano, e essa imagem ajuda muito a entender. Porque o oceano não é uma poça pequena que você controla, que você olha da margem. O oceano é vasto, misterioso, profundo, mutável. Ele tem beleza, tem silêncio, tem correnteza, tem encanto, tem perigo, tem dissolução. O sol em peixes carrega um pouco dessa natureza. É uma pessoa que, no fundo, não vive só a superfície das coisas. Mesmo quando tenta ser prática, objetiva e racional, existe uma parte dela que está sempre captando o invisível, o não dito, o simbólico, um clima emocional que está no ar ou o que está por trás das coisas. Isso pode aparecer desde cedo como uma imaginação muito forte, como uma compaixão natural que ela sente, uma sensação de não se encaixar completamente nos moldes do mundo, ou uma tendência a viver muito mais por dentro do que os outros percebem por fora. Na psicologia cotidiana, isso aparece de muitos jeitos diferentes. O sol em peixes pode ser aquela pessoa que já entra no lugar e já sente o peso do ambiente, que percebe quando alguém não está bem, mesmo sem ouvir nada dela. Que às vezes se emociona com coisas que os outros consideram bobas, pequenas. Que tem um mundo interno muito rico, muito vivo, muito simbólico. Que sonha acordada, que fantasia, cria cenários, conversas internamente, lembra de detalhes emocionais, se conecta com música, com arte, com espiritualidade, com histórias e com imagens de um jeito assim muito natural. É uma energia que não gosta de se limitar apenas ao que é concreto, ao que pode ser medido, ao racional. Porque existe nela uma necessidade de transcender um pouco essa dureza da realidade. Só que isso tem um preço.
Porque viver tão aberto ao invisível também pode trazer confusão de identidade. O Sol fala de quem eu sou. E em Peixes, às vezes, esse quem eu sou fica fluido demais. A pessoa se adapta tanto, sente tanto, acolhe tanto, percebe tanto o outro, que em alguns momentos pode perder a nitidez sobre os próprios contornos. Ela pode ter dificuldade de saber o que quer, o que sente de verdade, o que é dela e o que ela absorveu de outra pessoa. Pode passar fases da vida tentando ser o que esperam dela, tentando salvar as pessoas, tentando evitar conflitos, tentando manter um ideal bonito, tentando não decepcionar, tentando escapar da crueldade do mundo. E nesse processo ela pode se afastar de si mesma sem nem perceber. Porque o Sol em Peixes não quer só existir. Ele quer existir com sentido. Quer sentir que a vida tem alma, que as relações têm profundidade, que existe algo além do automático, além da secura das pessoas, além da brutalidade da rotina. Essa pessoa costuma ter uma necessidade muito grande de conexão emocional, conexão simbólica ou conexão espiritual com a vida. Não necessariamente no sentido religioso. Às vezes isso aparece na arte, na imaginação, na compaixão, na escuta do outro, no desejo de ajudar, na necessidade de ver beleza, no encantamento com aquilo que toca o coração. O problema é que quando essa necessidade não encontra um caminho maduro, ela pode virar uma idealização. E aí a pessoa começa a viver mais no imaginário, no que projeta, no que sonha, do que no que realmente está acontecendo. É por isso que o Sol em Peixes muitas vezes vive um conflito silencioso entre sensibilidade e realidade. Uma parte quer acolher, quer entender, quer perdoar, quer confiar, quer sentir o lado humano das coisas. A outra parte sofre, porque o mundo nem sempre responde com a mesma delicadeza. E aí surgem as frustrações muito típicas desse posicionamento. Acredita demais, espera demais, percebe tarde demais, insiste demais, tolera demais, sacrifica demais. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque existe uma tendência interna a dissolver os limites, a ver potencial onde não existe estrutura, a se conectar com a essência do outro e ignorar às vezes a prática concreta do que o outro realmente faz. O arquétipo de Peixes também fala de compaixão. Isso é muito bonito, mas precisa ser entendido com certa profundidade. Porque compaixão madura não é se anular, não é salvar todo mundo, não é carregar dores que não são suas, não é aceitar qualquer coisa. O Sol em Peixes, quando está imaturo ou quando está ferido, pode confundir amor com resgate, empatia com invasão, entrega com desaparecimento de si. Pode entrar em relações, trabalhos e situações em que vai se esvaziando aos poucos, porque acha que precisa compreender tudo, desculpar tudo, suportar tudo. E não, a maturidade pisciana não está em sofrer mais, está em sentir profundamente sem se afundar no sentimento, está em amar sem perder o seu próprio eixo, está em ter sensibilidade sem virar uma esponja de tudo. Em contrapartida, quando esse Sol vai ficando mais consciente, a pessoa se torna alguém muito raro, porque ela desenvolve uma capacidade de escuta, de imaginação, de compaixão e de leitura humana que não é comum. Ela enxerga aquelas nuances diferentes, ela entende dores que nem sempre foram ditas, ela capta o que está faltando no ambiente. Ela consegue perceber o que precisa de cura, de beleza, de cuidado, de humanidade. E isso pode fazer dela alguém profundamente inspirador, acolhedor, criativo, intuitivo. Então, se o Sol mostra o centro da sua identidade, o Sol em Peixes mostra uma identidade que veio aprender a existir sem endurecer a alma, mas também sem se dissolver completamente no mundo. E esse é um ponto central, porque Peixes não veio para virar fumaça, não veio para desaparecer, não veio para viver só no sonho, na fantasia ou na dor. Veio para dar forma humana à sensibilidade imensa. Veio para transformar percepção em consciência. Veio para transformar compaixão em presença madura. Veio para mostrar que delicadeza não é fraqueza e que profundidade emocional não é ter defeito, gente. Agora, trazendo isso para o dia a dia, o Sol em Peixes não aparece como um conceito bonito só. Ele aparece nas pequenas escolhas, nas reações automáticas que os piscianos têm, nos vínculos que a pessoa constrói e principalmente no jeito que ela lida com a própria sensibilidade.
Porque existe uma coisa importante aqui. Quem tem Sol em Peixes não liga e desliga o que sente. Não é uma torneirinha que vai lá e abre e fecha. É mais como um estado contínuo de ser. A pessoa está o tempo todo percebendo, captando, absorvendo o tempo todo. Isso faz com que ela desenvolva estratégias para lidar com esse excesso de informação emocional, mesmo que ela não perceba que está fazendo isso. Uma das estratégias do pisciano é a adaptação. O Sol em Peixes tende a se ajustar ao ambiente para evitar conflito ou para manter a harmonia, ou simplesmente porque sente o outro com muita intensidade. Então, ao invés de se posicionar de forma direta, a pessoa pode ir se moldando. Ela vai cedendo aqui, vai flexibilizando ali, vai relevando mais do que deveria, até que quando ela percebe, ela já está vivendo uma situação que não representa mais o que ela realmente quer. E o mais curioso é que muitas vezes ela nem sabe exatamente em que momento ela se perdeu, porque não foi uma escolha clara. Foi um processo contínuo, sutil, quase imperceptível. Outra coisa muito comum é a dificuldade com limites. E aqui não é falta de caráter, não é fraqueza, não é bobeira. É uma dificuldade real de separar o que é meu e o que é do outro. Então a pessoa pode se envolver com problemas alheios como se fossem dela. Ela pode se sentir responsável pelo sofrimento do outro. Pode querer ajudar além da ajuda saudável. Pode dizer sim quando queria dizer não. E depois se sentir esgotado, confuso ou até ressentido. E isso aparece mais forte nos relacionamentos. O Sol em Peixes tende a amar com entrega. Não é um amor calculado, não é um amor muito estratégico. É um amor que se envolve, que se conecta, que imagina, que projeta, que acredita. E isso pode ser lindo demais, mas também pode ser perigoso quando não vem acompanhado de lucidez. Porque a pessoa pode enxergar o potencial do outro e não a realidade do outro. Ela pode se conectar com aquilo que o outro poderia ser e ignorar completamente aquilo que o outro está sendo na prática. Aí ela pode justificar comportamentos, pode relevar sinais claros, insistir em vínculos que já mostram desgaste. Tudo porque existe uma esperança interna muito forte de que aquilo vai melhorar, de que aquilo vai se transformar. E aí entra no padrão clássico da idealização. O Sol em Peixes, quando não está consciente, tende a viver mais na imagem que constrói do que na realidade que está diante dele. Isso não acontece só nos relacionamentos amorosos. Acontece também nas amizades, no trabalho, nos projetos, nos planos de vida. A pessoa sente algo bonito, cria uma visão interna rica e se conecta com aquilo. E quando a realidade não acompanha, vem uma frustração enorme. Mas não é uma frustração simples, não. É uma sensação de quebra emocional profunda. Porque ela não estava só imaginando aquilo, ela estava vivendo aquilo, ela estava acreditando naquilo. Outro ponto importante é a relação com a fuga. E aqui a gente precisa tomar cuidado para não simplificar demais. Não é que o Sol em Peixes foge da vida, mas quando a realidade fica dura demais, confusa demais, ou até pesada demais, existe sim uma tendência a buscar alívio. Esse alívio pode vir de várias formas. Pode ser se distraindo, se desconectando, procrastinando, se anestesiando em entretenimento, mergulhando em fantasias, evitando conversas difíceis, adiando decisões importantes, ou até, em alguns casos, desenvolvendo padrões mais prejudiciais de escape. Porque, para quem sente muito, o excesso de realidade sem estrutura interna pode ser sufocante. Então a fuga não é preguiça, é tentativa de regulação emocional. Só que quando vira padrão, começa a trazer consequências na vida prática. Porque as coisas não são resolvidas, as decisões são empurradas com a barriga, as relações são mal definidas e os caminhos ficam completamente nebulosos. E isso conecta com outro ponto, que é a dificuldade de direção. O Sol, ele fala de propósito, de direção, de identidade. E em Peixes, essa direção nem sempre é linear. A pessoa pode ter fases de muita inspiração, fases de sentir que encontrou um caminho, e depois fases de dúvida, de dispersão, de não saber exatamente para onde está indo. Porque ao mesmo tempo em que ela sente muito, ela também capta muito possibilidades. E sem filtro, sem critério, sem uma estrutura, tudo para ela parece possível. E isso gera uma paralisia. Então, no dia a dia, o Sol em Peixes pode parecer como alguém que sente profundamente, mas nem sempre consegue explicar o que está sentindo. Se conecta com facilidade às pessoas e às coisas, mas tem dificuldade de se proteger. Ela se entrega demais, mas às vezes se perde nessa entrega.
Percebe muito, mas se confunde com o que ela percebe. Sonha, mas nem sempre sustenta a concretização desses sonhos. E tudo isso vai criando uma sensação interna de instabilidade. Agora presta atenção nisso aqui, porque aqui está uma chave importante. O problema do Sol em Peixes não é sentir demais. O problema é não ter estrutura para sustentar o que sente. Porque quando essa pessoa começa a desenvolver limites, começa a desenvolver clareza, começa a ter responsabilidade emocional e começa a ter presença no agora, tudo isso muda. Ela continua sensível, mas não fica vulnerável a tudo. Ela continua com empatia, mas ela não se sobrecarrega com tudo e com todos. Ela continua sonhando, continua sonhadora, mas começa a transformar esses sonhos em realidade. E ela mantém a intuitividade, mas aprende a validar essa intuição com a prática, com a vida real. E aí o mesmo Sol em Peixes que antes gerava confusão, começa a gerar profundidade, começa a ter conexão real, começa a manifestar a criatividade, ter uma percepção refinada e uma capacidade muito grande de tocar a vida das pessoas de forma verdadeira e útil. Mas isso exige um movimento consciente. Porque diferente de outros signos que já nascem mais estruturados, Peixes precisa construir estrutura ao longo da vida. Precisa aprender a dizer não. Precisa aprender a sustentar o desconforto sem fugir, porque as coisas doem. Precisa aprender a olhar para a realidade sem perder a sensibilidade, mas também sem se iludir. E agora vem a parte mais importante, porque não adianta se reconhecer, se entender, se identificar e continuar vivendo do mesmo jeito. O Sol em Peixes não precisa parar de sentir, não precisa virar uma pessoa fria, dura, prática demais. Esse não é o caminho. O que ele precisa é aprender a sustentar a própria sensibilidade sem se perder dentro dela. Porque no fundo, a força de Peixes não está em sentir tudo, está em conseguir permanecer inteiro enquanto sente. Então vamos organizar aqui essas coisas todas de forma bem clara. Para esse Sol se expressar bem, a primeira coisa que a pessoa precisa cultivar, com certeza, é a presença. Presença na realidade, presença nas escolhas, presença nas relações. Porque a tendência natural é escorregar para o imaginário, para e se, nossa, poderia ter sido, para aquela coisa que ela sente que existe um potencial. Mas a vida acontece no que está sendo feito, no que está sendo dito, no que está sendo sustentado. Tem que aprender a olhar para a realidade sem fugir dela, sem precisar enfeitar ela, sem precisar negar a realidade, sem precisar suavizar o que está claro. A segunda coisa que Peixes tem que aprender é limite. E aqui é um divisor de águas na vida de quem tem Sol e Peixes. Limite não é dureza, não é falta de empatia. Limite é respeito consigo mesmo. É saber até onde você pode ir sem se abandonar. É saber que você pode acolher sem se sobrecarregar. É saber quando ajudar e quando precisa deixar o outro lidar com a própria vida. Porque sem esse limite, a sensibilidade vira desgaste. Mas com o limite, a sensibilidade vira inteligência emocional. E a terceira coisa é responsabilidade emocional. E isso muda tudo. Porque não dá para continuar dizendo: ah, eu sou assim mesmo. Nossa, eu sinto demais mesmo, é meu normal. Nossa, eu não consigo evitar. Isso mantém você refém da sua própria estrutura. Responsabilidade emocional é entender que o que você sente é válido, mas o que você faz com isso precisa ser consciente. Você pode sentir muito e ainda assim escolher melhor. Você pode se emocionar com as coisas e ainda assim se posicionar. Você pode se conectar com as pessoas e ainda assim se preservar. E isso é a maturidade pisciana. E outra coisa fundamental é dar forma ao que você sente. Porque o Sol em Peixes tem um mundo interno riquíssimo. Mas se isso não ganha forma, vira só um mar interno sem direção. Então essa pessoa precisa de canais. Pode ser arte, pode ser escrita, pode ser espiritualidade, pode ser trabalhar com as pessoas, pode ser qualquer coisa que permita transformar essa percepção em expressão. Porque quando ela começa a dar forma ao que sente, ela deixa de se afogar nisso e começa a usar isso como força. E tão importante quanto saber o que cultivar é saber o que evitar. E Sol em Peixes precisa tomar muito cuidado com a autoilusão, que é aquela tendência de justificar o injustificável, de acreditar no que você gostaria que fosse verdade, ao invés de olhar para o que está acontecendo de verdade. Isso aí, ó, não é amor, hein? É desconexão da realidade. Também precisa tomar cuidado com o autoabandono.
que é se colocar sempre em segundo plano, aceitar menos do que você merece, se moldar para caber na vida dos outros. Porque no começo parece muito bonito, parece muito generoso, mas com o tempo vira vazio, vira cansaço e vai virar com certeza ressentimento. E talvez o mais importante, você precisa tomar cuidado com a fuga. Porque fugir alivia sim na hora, mas te cobra depois. Evitar decisões, empurrar conversas, se anestesiar, se distrair o tempo todo, tudo isso impede que a sua vida avance de forma concreta. E o sol precisa de movimento, precisa de direção, precisa de construção. Sem isso, o pisciano começa a sentir que está parado, está perdido, mesmo tendo um mundo interno muito rico. Então, integrar o sol em peixes é bem isso. É continuar sendo sensível, mas sem ser ingênuo. É continuar sendo esse sonhador, mas com os pés muito fixos na realidade. E continuar sendo profundo, mas com clareza de si. Porque você tem que transformar esse oceano interno em algo que nutre, e não em algo que te afoga. Sentir é parte da vida, mas viver exige escolha, exige posicionamento e exige presença. E agora eu quero te fazer uma pergunta, me responde com toda sinceridade. Em que momento da sua vida você percebe que começou a se perder um pouco de você tentando entender, tentando ajudar ou tentando se adaptar demais aos outros? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre astrologia e desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja, espero que você goste. Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.